É a Alice Queiroz quem chega por aqui. Oi, Alice. Oi, Polito, boa tarde pra galera que nos acompanham. Tá começando a semana, né? E a gente já começa destacando os resultados do fim de semana, a começar pela elite do Brasileirão. A Série A, a gente separou os 4 principais placares do campeonato para destacar antes de mostrar os resultados. Temos aqui Vasco 2-0 Cruzeiro, Cruzeiro que busca a liderança, o Vasco vencendo em casa. Grêmio e Vitória, o Grêmio quebrando aí um jejum na arena diante do Vitória, recentemente com o técnico Jair Ventura à frente, ex-Avaí. Bahia e Palmeiras, Palmeiras também que visa a liderança do campeonato, perdendo para o Bahia. E o jogo da NDTV Record, Corinthians e Flamengo, jogo marcado por reviravoltas, com a vitória do Flamengo no finalzinho da partida. Bora acompanhar esses 4 jogos e os outros que marcaram a 25ª rodada. No clássico nordestino, Fortaleza venceu o Sport na Arena Castelão. O único gol da partida foi marcado por Lucas Sacha, no finalzinho do primeiro tempo. Em São Januário, o Vasco venceu o Cruzeiro com autoridade por 2-0. Ryan marcou na primeira etapa do jogo e Paulo Henrique fechou o placar no segundo tempo. Juventude e Inter empataram por 1-1 no Alfredo Jaconi. O Colorado abriu o placar com Alan Patrick. Os donos da casa reagiram na segunda etapa e chegaram ao empate com o Enio. O confronto marcou a estreia do técnico Ramon Dias no comando da equipe de Porto Alegre. O Atlético Mineiro venceu o Mirassol por 1-0 na Arena MRV. Vitor Hugo fez o gol que deu a vitória ao Galo no início do primeiro tempo. O Grêmio voltou a vencer na Arena. O tricolor fez 3-1 no Vitória, que teve a estreia do técnico Jair Ventura. André Henrique abriu o placar. Canta La Piedra empatou o jogo. Na etapa final, Amuzu ampliou e Aravena fechou a conta. O resultado afastou o time gaúcho da zona de rebaixamento, mas manteve os baianos no Z4. No clássico, Vovô deu Fluminense. Com gols de Cano na primeira etapa e Lima no segundo tempo, o Flu venceu o Botafogo por 2-0 no Maracanã. A partida marcou a estreia do técnico Zubeldia no comando do time tricolor. Pelo placar mínimo, o Bahia venceu o Palmeiras na Arena Fonte Nova e encerrou um jejum de 4 jogos sem vencer. Em um jogo equilibrado, Ademir aproveitou a assistência do goleiro Ronaldo para anotar um golaço e dar a vitória ao esquadrão. Red Bull Bragantino e Santos ficaram no empate por 2-2 em Bragança Paulista. Com direito à lei do ex, o time da casa abriu o placar com Lucas Barbosa na primeira etapa. O Peixe empatou no começo do segundo tempo com Lautaro Dias e ampliou com Barreal, mas o time da casa fechou o marcador com Pedro Henrique. Fechando as partidas do fim de semana em transmissão exclusiva da NDTV Record, o Flamengo venceu o Corinthians por 2-1 na Neoquímica Arena. Yuri Alberto abriu o placar para os donos da casa. A virada rubro-negra veio na segunda etapa, Arrascaeta empatou. E já no fim, Luiz Araújo colocou os visitantes na frente. São Paulo e Ceará ainda fecham a rodada na noite de hoje, jogando no Morumbis a partir das 8 horas da noite. Na Série B, o domingo não foi bom para o Criciúma. Diante da sua torcida, o Tigre foi superado pelo lanterna do campeonato, o Paysandu. Uma partida bem movimentada no Heriberto Wilson. Jonathan Robert começou abrindo o placar para o Criciúma. Na sequência veio a virada do Paysandu. Heverson igualou 1-1 e Garcês deixou a equipe visitante à frente. A alegria durou pouco. No último minuto antes do intervalo, Nicolas deixou tudo igual novamente. Na etapa final, o Tigre teve Felipinho expulso e a equipe paraense reagiu marcando 2 vezes. Marlon cobrou a falta com categoria. E o chute de Garcês garantiu a vitória. Criciúma 2, Paysandu 4. O Tigre seguiu com 49 pontos. Se manteve na ponta da tabela, mas pode ser ultrapassado pelo Goiás e pelo Coritiba no restante da rodada. E já que estamos falando de Série B, hoje tem Leão da Ilha em campo, o Avaí, que recebe
o Coritiba na ressacada a partir das 7h30 da noite. Cláudio Caticati já está comigo para a gente repercutir essa partida. Afinal de contas, temos estreia de técnico também na partida de hoje, né? Partida importante, Cláudio. Verdade. Boa tarde, amigos que estão com a gente no Balanço Geral. Estreia importante do Vinícius Bergantin, nem foi apresentado ainda para a torcida e vai ser apresentado nesse jogo de hoje. O Avaí, que precisa da vitória, é fundamental, como você viu na tabela de classificação, precisa ainda escalar uma montanha, mas se vencer hoje, diminui a diferença para 4 pontos, que hoje é de 7 do quarto colocado, o próprio Curitiba, né? Um confronto direto. Técnico Vinícius Bergantin teve a rigor 2 treinamentos apenas. Não acredito em mudança radical daquilo que fez o Marquinhos Santos contra a Chapecoense. Inclusive, para poder ilustrar, temos o campinho aqui na tela para você acompanhar junto com a gente. Daquela escalação que enfrentou a equipe da Chapecoense, né, o Avaí não pode contar com o JP. Ele recebeu o 3º cartão amarelo e no seu lugar vai jogar o João Vitor. E aí acredito numa adaptação que o técnico vai ter que fazer, que o João Vitor joga pelo lado direito, JP pelo lado esquerdo, mas acredito na manutenção desse sistema que inicia num 4-4-2, mas que muito possivelmente deve transitar, né, também pelo sistema 4-5-1, que foi o que fez o Marquinhos Santos. Fechando bem os lados do campo, fechando o corredor central e tentando, logicamente, uma transição sempre com jogadas rápidas. A característica do JP é de acelerar mais o jogo por dentro. É um jogador que gera, né, boas jogadas por dentro, muitas vezes conversando ali com o Marquinhos Gabriel, jogador que quebra essas linhas também por dentro, aumentando o repertório ofensivo da equipe havaiana. Aí o treinador vai ter que adaptar isso no João Vitor. Também é um jogador que tem boa finalização, mas não é tanto de acelerar o jogo com a bola, com a condução da bola, e sim com lançamentos, muitas vezes, né, com lançamentos e passes longos. É importante, o Avaí vai enfrentar a melhor defesa da Série B do Campeonato Brasileiro, com 19 gols sofridos apenas, mas não vence há 3 jogos e tem o 3º pior ataque da competição. Sabe aquele momento que você não pode errar, viu, Alice? Sabe aquele momento que você, se tiver a chance, tem que matar? Hoje precisa ser efetivo, como foi contra a Chapecoense, que aí aquele meu vizinho que falou, Cláudio, né? Olha, o Avaí faz coisa e pode fazer. Se vencer hoje, entra na briga. Essa é a nossa expectativa, né? Diminui a pontuação ali para ficar mais próximo do G4 e seguir sonhando. Tá certo, Cláudio? Amanhã a gente espera por aqui para repercutir, tomara aí um resultado positivo para o Leão da Ilha. Exatamente. Amanhã a gente retorna para repercutir, quem sabe, a vitória do Leão, ainda sonhando com acesso. Boa tarde. Até mais. Até mais. E para fechar, o domingo foi decisivo no Campeonato Sul Brasileiro da classe Snipe de vela, realizado no Yacht Clube de Santa Catarina. Foram disputadas as 2 regatas finais que consagraram Robert Scheidt e Anderson Brandão como os campeões do evento. A dupla venceu 4 das 6 regatas disputadas, somando apenas 5 pontos perdidos. O segundo lugar ficou com os catarinenses José Irineu e João Marcelo Carlin, que somaram 16 pontos. O pódio foi completado pelos argentinos Luciano Pesci e Florência Galimberti, em 3º lugar, com 21 pontos. Tá aí nosso campeonato, que também movimentou os mares de Jurerê por aqui, Polito, pra gente deixar esse registro também muito bacana. Obrigado. Alice Queiroz com a gente aqui ao vivo na tela do BG. Obrigado, Alice. Até amanhã, uma ótima semana para todos. Até amanhã.